Por que será que normalmente a gente faz circuitos independentes? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Este é o principal objetivo desse vídeo, falar sobre circuitos independentes. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. A recomendação de circuito independente fez com que você tivesse problemas em cantos específicos da instalação? Como assim? Antigamente não tinha esse negócio de circuito independente. Os eletricistas mais antigos sabem que a gente puxava 3 fios ao longo de toda a instalação elétrica e desses 3 fios a gente ia descendo nos cômodos e ali dentro de cada cômodo fazia tomada, interruptor, chuveiro, etc. e tal. Isso com o mesmo ramal principal de fio sendo ramificado dentro da casa. Depois, de acordo com a norma sugere isso, que seja feitos circuitos independentes. E quanto mais circuitos independentes você tem, mais independente fica a instalação. Um exemplo, eu não posso, em um simples circuito de chuveiro, ter um problema e esse problema desarmar o disjuntor do padrão elétrico lá na rua. Imagine você está tomando banho, dia frio, e o disjuntor desarma lá na rua. Você, por mais que você, dependendo de como você estava no banheiro, se estivesse ensaboado, você não ia pôr uma roupa. Você também não pode sair lá fora de toalha. Ou você vai terminar um banho frio, o que não é recomendado por questão de saúde. De repente você pega uma pneumonia e isso vai sair muito caro. Quando eu tiver um problema no meu circuito do chuveiro, quem precisa desarmar é o disjuntor que protege o circuito do chuveiro. Em hipótese alguma, eu vou ter um problema lá no chuveiro, lá no banheiro, no circuito de chuveiro. E em hipótese alguma, quem vai desarmar é o disjuntor lá da rua. Isso não pode acontecer. Ao visitar meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, o Zé Faísca Channel e o Pica da Elétrica, dê um joinha, ative o sininho, compartilhe para os seus amigos, nos envie sugestões, porque quando você participa ativamente do canal, o YouTube passa a divulgar tanto o canal quanto o vídeo para mais pessoas. Ao participar ativamente, você está nos ajudando a alavancar o número de inscritos e de visualizações dos nossos canais. Não é uma casa, ou 2 casas, ou 2, 3, 4, 10, 20 pessoas, não. São centenas de pessoas que eu já respondi essa pergunta, por que eu tenho um problema no chuveiro e desarma o disjuntor lá da rua? A primeira informação que precisa ficar na cabeça de todo mundo é o seguinte: a corrente elétrica ela vai sempre procurar o caminho mais fácil. Esse é uma atividade da corrente elétrica. Ela não vai procurar o caminho mais difícil. Por exemplo, a corrente elétrica ela não vai passar em um fio fino, muito fino, com a mesma facilidade que ela passaria em um fio muito grosso. No caso desses disjuntores que ficam desarmando lá no padrão elétrico, e o problema sendo lá no circuito do chuveiro, quem deveria desarmar seria o disjuntor do circuito do chuveiro, igual eu falei. Uma vez que você fez circuitos independentes e bem feito, quem tinha que desarmar é esse cara aqui.
Até chegar na rua, nós temos um disjuntor intermediário. Que disjuntor é esse, Davi? É o disjuntor geral da instalação elétrica. Ou seja, eu tenho aqui o do chuveiro, tenho aqui o geral da instalação elétrica e lá na frente eu vou ter o do padrão elétrico de energia. Então, se esse não desarmou, se esse aqui da intermediário, né, geral da instalação da casa, não desarmou e foi desarmar o de lá da rua, isso é porque alguma coisa entre esses dois disjuntores foi mal dimensionado. Geralmente eu falo com as pessoas, ainda bem que desarmou da rua, porque eu já presenciei uma situação em que falhou um disjuntor, não foi especificamente o do chuveiro naquele momento. Falhou um disjuntor, falhou o geral e também falhou o do padrão elétrico. Simplesmente estourou na rua, onde passava a rede elétrica, estourou o transformador da concessionária de energia. Olha o problema que aconteceu com uma instalação mal feita na sua residência. Você, além de ter um problema seu exclusivo, você causou problema para um bairro quase que inteiro. Normalmente um transformador, dependendo da região, ele ajuda a manter 4 ou 5 ruas, né? Não é o bairro inteiro. Mas acabou desativando pelo menos, chutando alto aí, uns 100 moradores daquele bairro. Se o seu disjuntor do circuito do seu chuveiro não está desarmando com um problema no circuito do chuveiro, isso significa que a sua instalação elétrica ela não seguiu as normas ABNT, NBR 5410. Qual é a regra? Circuito do chuveiro, quem tem que desarmar é o disjuntor que protege aquele circuito. Circuito da torneira elétrica, quem tem que desarmar é o disjuntor que protege o circuito da torneira elétrica. Circuito da lâmpada 220, quem tem que desarmar? É o circuito que protege aquela lâmpada 220. Em hipótese alguma, quem tem que desarmar é o disjuntor lá da rua. Suponhamos que houvesse uma falha aqui, tudo bem, e que ficasse desativado só dentro da instalação, beleza, é um problema interno à sua casa. Só que isso não pode acontecer em hipótese alguma. É justamente por isso que nos meus canais eu peço sempre, né? Tem pessoas que estão de saco cheio com isso. Contrate sempre profissionais qualificados da eletricidade, profissionais que são qualificados e que respeitam as normas, né? Às vezes nós temos doutores aí, eu já vi comentários de pessoas tecnólogas formadas há muito tempo e trabalham há muito tempo fazendo coisas que no ponto de vista da norma estava errada. Quando eu questionei a pessoa, ela falou, não, é só provisório, é só isso. E está lá até hoje o negócio mal feito, podendo causar a perda de vidas na instalação. Isso, eu estou falando de um tecnólogo, de um engenheiro, de um eletricista que trabalha há muito tempo. Agora, você imagina as pessoas que gostam de se aventurar na eletricidade, o que não fazem? Para deixar claro, o objetivo desse vídeo é falar que quando você faz circuitos independentes na instalação elétrica, cada circuito tem que ser responsável pelo aquele circuito para o qual ele foi feito. Nunca, em hipótese alguma, se eu tiver um problema no circuito do chuveiro, teria que desligar lá fora o disjuntor do padrão elétrico. Se isso está acontecendo na sua casa, peça para um profissional da eletricidade fazer uma inspeção, verificar o que está acontecendo. Não existe apenas uma ou duas causas. Existem várias causas, várias possibilidades. Mas a geral de todas elas é que o seu circuito foi mal dimensionado, sua instalação foi mal dimensionada. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.